Se você for fazer uma aposta esportiva, seu lugar é a Bet Nacional, a bet mais confiável dos brasileiros. Aponte seu celular pro QR Code que está aparecendo aí na tela. Felipe, agora a gente precisa ir aqui em O Globo, matéria de Nelson Lima Neto, que revela que o Textor, dono do Botafogo, da SAF do Botafogo, endividou o clube em R$1 bilhão por dia desde que criou a SAF. Vamos entender essa história? Nessa tormenta que vive a SAF do Botafogo, com indefinições sobre o futuro societário do clube empresa e sobre a continuidade dos investimentos no futebol, um dado chama a atenção. Com passivo estimado em R$1,5 bilhão, razão pela qual a SAF avalia a necessidade de pedir recuperação judicial, é possível dizer que John Textor acumulou obrigações equivalentes a R$1 milhão por dia desde a abertura do novo CNPJ. Pelo que consta, na Receita Federal, a Botafogo SAF foi aberta em 30 de 12 de 2021. Seu quadro societário tem John Charles Textor como diretor e Tairo Arruda em posição semelhante. O capital social informado foi de R$356 milhões e R$915.105,09, pois, contando desde a abertura do novo CNPJ até ontem, 28 de janeiro, em 26, exatos 1.400 dias se passaram. Em média, portanto, a dívida acumulada foi de R$1 milhão a cada 24 horas, o que mostra, Felipão, que SAF não é solução para nada se você não tiver uma boa gestão, né? Independentemente de SAF, o que salva sempre é a boa gestão, né, Felipe? Com certeza. E saber para quem você tá vendendo, né? Saber para quem você tá vendendo. Cara, te surpreende ver o Botafogo nessa situação com o Textor? Diante do que ele já aparentava ser. E detalhe, tá, Felipe? Temos defender. aqui... Porra, não... Cara, o Textor, ele fomentou... Muita gente se esquece. Uma das maiores fake news da história do Brasil. Uma das maiores fake news, uma das maiores teorias da conspiração da história desse país em relação ao futebol, sobre interferência de inteligência artificial no campeonato de 2023, que o Botafogo derreteu e o Palmeiras foi campeão. Não aconteceu nada com ele, cara. Nada, o cara tá aí. E Felipão foi... Batiam no peito, brigavam, etc. E o cara tá aí. Qual o futuro que o Botafogo tem na mão desse cidadão? E detalhe, Felipão, ó, matéria que saiu ontem no UOL. John Textor, dono da SAF do Botafogo, é demitido do cargo da Eagle, de diretor da Eagle. Textor foi afastado do cargo de diretor da Eagle Football Holdings nessa quarta-feira pelo investidor Ares. Apesar de estar fora do comando da Eagle, Textor continua à frente do Botafogo por conta de uma liminar da Justiça do Rio em outubro de 25. A decisão veio após a demissão de dois diretores, o Stephen Welch e o Raymond Sale, na segunda-feira pelo empresário americano. A investidora Ares não ficou contente e enviou uma carta ao Eagle pedindo o desligamento de Textor. Além disso, a investidora já foi responsável pelo afastamento de Textor do controle operacional do Lyon na França em junho de 25. Em entrevista ao Fogão Net, o americano falou sobre a decisão ter vindo de surpresa, que considera junto de seus advogados algo absurdo. O dono da SAF do Botafogo pode estar em apuros em seu cargo no time carioca, mesmo tendo apoio jurídico para mantê-lo. Em 22, a Ares emprestou $450 milhões para a compra do Lyon, mas o dinheiro nunca foi pago pelo americano. Cara, assim, o Botafogo foi comprado por uma pessoa que tinha como um fundo uma empresa que acaba de demiti-lo. E o cara ainda é dono do Botafogo por uma liminar, mas o dinheiro não era dele. O dinheiro era do fundo. E ele deve para o fundo a compra do Lyon, que nunca pagou. Irmão do céu, cara. A gente pode estar vendo aqui uma situação muito perigosa. Eu não quero ser profeta do apocalipse, não, porque hoje essas empresas podem ser vendidas, um outro dono pode se interessar e tudo mais. Mas nesse momento, a situação do Botafogo é muito perigosa. O Botafogo ganhou 2 títulos importantíssimos, os maiores de sua história, graças a essa transação. Mas olha, isso aqui pode ainda sair muito caro pro Botafogo, hein, Felipe? Nossa, cara. É assim, a cada notícia que sai sobre
sobre o nome do Textor, a relação dele, o modus operandi da empresa dele. Cara, a impressão que eu tenho é que o cara não tinha dinheiro nenhum, velho. Era tudo, ó, repassando. Não, dinheiro Repassa, nenhum, assim, pra fazer essas repassa. transações. Então, repassa pra cá, repassa pra lá, repassa pra ali, vai pra não sei aonde, e quando vai ver, não tem fundo nenhum, assim. O Terra Vai disse todo aqui, ó. mundo tomando chapéu, velho. O Terra disse aqui, Textor diz que controle da Eagle ainda está em disputa. Controlador da SAF do Botafogo ainda no poder por conta de uma liminar, Textor não desistiu da Eagle Football Holdings, empresa dona de 90% do futebol do Glorioso, e com o Godfather, poderoso chefão, como sócio majoritário, embora em litígio com os demais acionistas. Em nota, o Big Boss, caralho, os caras são rebuscados aqui, hein? Afirmou que o controle da Eagle está em disputa. Big Boss, o grande chefe. Na madrugada dessa quarta-feira, a Ares Management, principal credora da Eagle e fundo que emprestou dinheiro para o Textor comprar o Lyon, entrou na justiça britânica, acionou uma cláusula de proteção e assumiu o controle da empresa. Segundo o jornal o Globo, o magnata norte-americano, porém, sustentou que a batalha ainda não terminou, diz ele, Felipe. Após preocupações com os relatórios financeiros do Olympique Lyonnais e a descoberta de alterações não divulgadas na governança do clube, não tive outra opção senão assumir o controle do conselho de administração. Logo depois, a Ares tentou retomar o controle, embora isso ainda esteja em disputa. Os 2 diretores escolhidos para me substituir notificaram as autoridades do Reino Unido de que a Ares não solicitou sua permissão para ser reintegrado ao conselho de administração e confirmaram sua renúncia definitiva. Continuo sendo o acionista controlador da Eagle Football Holdings Limited, o único acionista da Eagle Football Holdings Medical Limited, que por sua vez é a única acionista da Eagle Football Holdings Medical Limited, escreveu. Cara, ele tá na berlinda e o Botafogo por sua vez também. O que pode acontecer, claro, se o Textor for limado do grupo, esse grupo trazer outras pessoas para administrar o Botafogo, né? Não vai ficar à deriva. Esse seria o melhor dos mundos pro botafoguense, né, Felipe? Sem dúvida, cara. Sem dúvida. A questão que fica, confesso que não sei como isso se daria, é como o Botafogo vai fazer para se livrar juridicamente dessas amarras que tem no contrato hoje com a empresa do Textor. Como tem alguma garantia de contrato, que se algo não for pago, se algo não for repassado, se acontecer algum problema com a empresa que é dona do Botafogo, o Botafogo pode readquirir 100% da SAF para ele, vender para outra pessoa. Cara, esse é o perigo. Cara, você falou aí do Sormani que vive pedindo SAF. Eu assisti o vídeo dele ontem. Cara, é um perigo ficar fomentando esse tipo de argumento como se isso fosse uma solução para os clubes de futebol. Gente, vamos ter um pouco de responsabilidade, sabe? Não tô falando exatamente do Sormani, tá? Que fique claro. Mas assim, vamos ter um pouco de responsabilidade na hora de ficar pedindo SAF, como se fosse a solução de tudo. Nem se sabe, nesse caso, nem se sabe quem são os caras. Exato, não, da onde vem o dinheiro. Não é o caminho. Quanto mais afundado, ainda mais, pegando o Santos como exemplo, pegando um Corinthians da vida, um clube que tá endividado, um clube que tá com pires na mão, que tá devendo Deus e o mundo, tomando transfer ban. Cara, vamos ter cuidado. Na hora do desespero, a gente abraça o capeta, velho. E se for uma empresa séria, não tem problema, mas assim... Exato, primeiro... mas até hoje no Brasil, qual foi a empresa séria que comprou algum clube? O Citigroup. Comprou Bahia. Tá lá estável. Você vê algum tipo de notícia assim? Não. Em relação ao Bahia? Não, o único. É o único. No mais... E o Pedrinho, que é um torcedor apaixonado. É um mecenas. Mas que já disse no passado, olha, não sabia que o futebol era tão caro, olha, não sabia que era assim. Daqui a pouco, cara, beleza, eu vejo o torcedor do Cruzeiro lá, batendo no peito, Pedrinho BH, ele compra a Crefisa, se ele quiser, ele compra o Flamengo, se ele quiser. Mas é o seguinte, cara, o Pedrinho não é eterno, ele não é eterno, primeiro que ele não tem 15 anos de idade. E não rasga dinheiro, tá? Não rasga dinheiro. Não, daqui a pouco, sei lá.
O Pedrinho, que ele tenha muita saúde por muitos anos, mas daqui a pouco ele fica doente, não liga. Aí ele passa pra família, "Ah, isso aqui não me interessa, isso aqui era coisa do meu pai, vou vender pra outro." Irmão, você acha que os caras acham que é Eterno. eterno, velho? É muito melhor. Eu sei que nem todo mundo e ninguém aqui no Brasil é o Flamengo pra se estruturar do jeito que o Flamengo se estruturou. Mas se mirasse minimamente no modelo que o Flamengo fez de se fortalecer como clube com as suas próprias pernas, cara, O Corinthians tinha óbvio. condição disso, Felipe. Tem condição São Paulo, tem condição É. para Palmeiras, que hoje se estruturou aí com outro modus operandi, que contou com o dinheiro do Paulo Nobre e tudo mais para arrumar a casa, beleza? Com a própria aporte da Crefisa na época, que era acima da média no Brasil, etc. Categoria de base forte, bababá. Beleza. Se estruturou também. Hoje consegue caminhar com as próprias pernas, diante da sua realidade. Se os clubes fizessem isso, eu prefiro, cara. É muito melhor você ter um clube que não é SAF. E aí você pode discutir, pô, mudar o modelo administrativo, tirar o social do futebol, como a gente discutiu ontem com o Barolo. Isso tem que ser feito. Mesmo o clube não sendo SAF. Isso tem que ser feito. Só que aí a gente vai alongar a discussão para outras questões de pessoas que estão no clube social, que preferem ter poder no futebol, apitar no futebol por outros interesses, enfim. Mas, cara, SAF não é certeza de nada. Não é certeza de nada. Sem dúvida. Não tem pra onde a gente discutir, cara. Não É. tem pra onde a gente discutir. Aí eu vejo um monte de gente, tem que virar SAF, tem que virar SAF, tem que virar mesmo? Tem que virar mesmo? Não sei, cara. Não sei se esse é o caminho, não.